Olá, amigas, olá, amigos. Antes de fazer esse estudo, eu gostaria, em primeiro lugar, de fazer uma oração para que venhamos a entender e compreender. Então, se possível, feche os seus olhos. Meu Deus, eu te peço, meu Pai, que em nome de Jesus, todos os que forem ouvir esse áudio, venham a entender e compreender, meu Deus, essa palavra que vai ser dita. Que o Senhor venha a poder retirar, meu Deus, tudo que possa atrapalhar, meu Deus, no entendimento deles. Em nome de Jesus. Amém. Olha que interessante, é o primeiro capítulo de Mateus que iremos estudar hoje, do versículo 18 ao versículo 25. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo a infamar, resolveu deixá-la secretamente, ou seja, ele não queria fazer mal a ela, porque naquela época a lei era que se a mulher engravidasse antes de ser casada, era o apedrejamento. E José, ele não queria fazer esse mal a ela. Então ele queria a deixar secretamente. Então está escrito aqui: mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo a infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, ou seja, enquanto pensava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, sua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertando José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz o filho, a quem pôs o nome de Jesus. O que eu quero falar com esse versículo? Qual é a meditação que eu quero passar para vocês? Veja que interessante, dois personagens, Maria e José. Duas pessoas, dois servos de Deus. Olha como eles se disporam a servir a Deus. Vamos ver o lado de Maria. Maria, ela se dispôs a servir a Deus, sendo mãe de Jesus, do nosso Senhor Jesus, mesmo sabendo que ela poderia, porque a lei naquela época, como eu já disse, era de apedrejamento quando a mulher engravidava sem ser casada, ela poderia morrer. Ela poderia morrer, mas ela decidiu obedecer assim mesmo. Ela quis servir a Deus. Ela se alegrou de estar servindo, sendo a mãe de quem ia salvar tantas pessoas, tantas almas, Jerusalém, no caso. Ela se dispôs, mesmo que isso lhe custasse a vida. Por quê? Porque ela cria que Deus não deixaria nada acontecer com ela. Ela confiou em Deus. Ela confiou em Deus. Olha que exemplo de fé dela. E também temos o exemplo de José. José, ele olha a bondade dele. Ele queria deixá-la, mas não queria que acontecesse algo ruim com ela, de ela ser apedrejada. E olha a obediência dele. Olha a obediência dele. Quando o anjo do Senhor disse a ele que Maria estava grávida do Espírito Santo, que ele não havia sido traído por ela, e o anjo falou que ele poderia tomar ela por mulher, ele obedeceu. Ele tomou ela por mulher, mesmo assim, mesmo ela
não tendo traído ele por algum motivo, ele poderia por orgulho, entendeu? Esse filho que está nela não é o meu filho, então eu não vou ficar com ela. Mas não, ele tomou também para si essa responsabilidade. Ele também se pôs a servir. Ele também se pôs a servir a Deus, recebendo Maria como sua esposa, porque ele entendeu a missão divina que estava sendo dada a eles, de criar Jesus, criar uma criança que seria o Salvador da humanidade. E veja outro exemplo também de obediência, de temor dele, é que ele nem a conheceu, nem teve nada com ela, com Maria, que era sua esposa já, enquanto ela não deu o filho, não deu a luz ao filho, não deu a luz a Jesus, porque ele entendia a importância daquela missão que eles estavam por fazer. Ele entendia a importância daquela missão que eles estavam por fazer, e ele fez essa missão com toda a determinação que ele podia fazer. Ele foi ao máximo, ele obedeceu ao máximo. E é assim que a gente tem que ser. A gente tem que se dispor dessa forma a servir a Deus, mesmo que seja pena de morte, mesmo que vá contra o nosso orgulho, a nossa vontade, o nosso querer, porque ele foi contra a vontade dele, contra um orgulho que ele poderia ter de estar recebendo uma mulher que não teria um filho que seria dele, e também foi contra a vontade dele de não a conhecê-la antes do Senhor Jesus nascer. Mesmo ela já sendo a esposa dele, ele podia a conhecer, mas ele resolveu ser diferente em prol da missão que ele tinha a cumprir, ele e Maria. E é assim que temos que ser, nos dispor a servir assim, dessa maneira, assumindo a nossa missão, fazendo o possível para servir a Deus, sabe, no propósito que Ele nos der. A gente negar a nossa própria carne. Veja o exemplo deles, e mais à frente a gente vai ver o que esse exemplo quais os benefícios que eles tiveram com esse exemplo, como Deus os ajudou. Mais pra frente, em outros áudios que eu fizer. Então siga esse exemplo. Seja como Maria e como José. Seja esse tipo de servo. Se disponha. Mesmo que isso custe a vida, mesmo que custe o seu eu. Seja assim. Se você realmente quer servir a Deus, seja assim. Siga esse exemplo. Em nome de Jesus.